Tipologia. Brevíssima introdução aos artefactos de pedra lascada. Bom, falemos hoje de outras vias para o estudo das indústrias líticas para além da tipologia tradicional e da tecnologia que já referimos antes. Vamos falar de traciologia, das remontagens, da experimentação, da análise de distribuição espacial. E depois vamos ainda, se possível, concluir a sessão hoje com alguns conceitos gerais de relacionamento entre tipologia e tecnologia que me parecem relevantes. Em primeiro lugar, aquilo que podíamos chamar estas vias modernas para o estudo tipológico dos artefactos líticos. Ou para o estudo dos artefactos líticos, se quisermos retirar por pudor aqui o termo tipológico. Bom, são modernas e não são tanto como isso também. Reparem, este título é um título de um pequeno texto que eu escrevi na revista Almadã em 1984. Portanto, há quase 40 anos. E nessa altura, sim, eram vias modernas que estavam a emergir e a começar a revelar o seu potencial. Algumas até inclusivamente já com uma década ou mais de uma década de aplicação, outras nem tanto. Portanto, enfim, o tempo passa mais depressa do que muitas de nós, à nossa escala de vida do dia a dia, imaginamos, e as vias modernas já não são tão modernas como isso. Mas desse texto, que retomava algumas conclusões de mesas redondas, de encontros que tinham tido lugar pouco antes no sul de França, na unidade de investigação dirigida por Jacques Tixier, talvez valha a pena retomar o estado de situação que nessa altura se fazia relativamente aos estudos tipológicos e o porquê, a razão de ser destas então novas e de algum modo continuam, podemos continuar a dizer que são novas no sentido conceptual, metodológico, estão em permanente renovação, vias para o estudo das indústrias líticas do Paleolítico e outros períodos, mas falamos aqui do Paleolítico. Por exemplo, um colóquio que marcou muito os anos 80, embora ele mesmo seja de 1979, chamado Pré-História e Tecnologia Lítica, feito por esta escola de Jacques Tixier, extraía as seguintes conclusões do colóquio, como que, digamos, uma declaração de ponto de situação e de perspectivas para o futuro. Dizia-se aí, no decorrer das discussões havidas neste colóquio, chegou-se a um consenso sobre as grandes linhas de orientação geral que nós, esta equipa, gostaríamos de imprimir ao estudo dos conjuntos líticos. Primeiro, de momento, naquela altura, a tipologia morfológica, a tipologia mais tradicional, quer dizer o reconhecimento de um certo número de caracteres morfológicos e técnicos, o seu inventário no interior de uma lista de tipos e o seu tratamento estatístico elementar, constitui, para a maior parte dos autores de língua francesa, todo o estudo do material lítico. Resume-se a isto. Segundo, esta aproximação tende a privilegiar certas informações veiculadas pelos objetos de pedra talhada em detrimento de outras. Assim, apenas se toma em conta as peças acabadas, por exemplo, os utensílios, em vez, através dos retoques, e não se dá atenção senão ao seu significado cronoestratigráfico e cultural. Ponto 3. Parece-nos que os objetos de pedra talhada contêm bastante mais informação, a níveis aliás diferentes, e que interessa, portanto, procurar os meios de extrair essas informações e de facilitar a sua comunicação. 4. Cada objeto de pedra talhada é o testemunho de um comportamento. O reconhecimento dos caracteres técnicos desse objeto permite inseri-lo numa cadeia operatória, o conceito de cadeia operatória desta escola que eu já referi em sessão anterior. Enquanto que outros métodos de análise o encaram enquanto elemento de espaço, do espaço arqueológico e enquanto utensílio funcional. Existem, por conseguinte, no mínimo 3 níveis de análise que se completam: o técnico, o espacial e o funcional, para além do tipológico tradicional, claro. A combinação de diferentes métodos e a justaposição desses diferentes níveis de análise permite voltar a traçar a história coletiva do material e a história individual dos utensílios, tal como eles se inscrevem no espaço e no tempo.
A partir deste tipo de ideias, e tomando ainda um dos gráficos de um destes colóquios, neste caso, noutra publicação da mesma época, um pouco mais tardia, de 1983, eu traduzi para português, no citado artigo, aquilo que pode ser um esquema conceptual de metodologia que estas novas vias abriam e propunham que se seguisse. Elas consideravam aspectos como o da petrografia, relacionado com a procura de fontes de matéria-prima e, portanto, com a estruturação do espaço regional do pré-histórico. Depois, a utilização dos utensílios, o talho das rochas duras, a preparação e fabrico de utensílios que estavam relacionados, conduziam para o estudo dos traços de uso, a leitura dos gestos técnicos e as remontagens como métodos novos, e daqui se abria caminho para outro conceito que já antes eu referi, ligado a esta escola da economia da debitagem, tal como também antes o da economia da matéria-prima. Depois, para executar estas metodologias, haveria que ter material de comparação e realizar experimentação. Os materiais arqueológicos, eles mesmos, os objetos pré-históricos, eram material arqueológico e provinham da escavação. Dos documentos arqueológicos, dos planos das escavações, dos dados obtidos em escavação, onde se podia também, ao nível da escavação, do sítio arqueológico, observar e analisar a estruturação do espaço doméstico. Portanto, tínhamos aqui as tarefas dos pré-historiadores, os conceitos e os comportamentos do homem pré-histórico. Quanto aos comportamentos do homem pré-histórico, eles iam desde a extração da matéria-prima, passando pela obtenção dos suportes, a fabricação de utensílios e a utilização dos ditos utensílios. Ou seja, era todo não direi outro, mas mais amplo, mais rico, mais variado mundo de observação do lítico que há 40 anos, porventura um pouco mais do que isso, há quase meio século, se abriam e, no entretanto, se desenvolveram até hoje e continuam a ter plena atualidade. Dos vários estudos indicados, vejamos alguns. Desde logo da traciologia. A traciologia, ou seja, a análise dos vestígios de uso que se podem observar nas arestas úteis, nos gumes úteis dos instrumentos. E esta análise pode ser feita a vários planos, pode ser feita a nível, em primeiro lugar, macroscópico, olhando para as próprias arestas com a vista, com lupas, portanto a um nível de pouca ampliação, e isso, desde logo, nos pode dar informações, desde logo sobre se há escoriações, vestígios macroscópicos de uso ou não, mas pode e deve também ser feito ao nível microscópico. Portanto, utilizando as lupas binoculares, mais até do que os microscópios, para poder ver em relevo melhor, e essa análise microscópica que aqui se mostra permite-nos identificar traços resultantes do uso das arestas, que podem ser variados, é toda uma especialidade e, portanto, nem sequer é a minha e, portanto, não poderei entrar em grande detalhe, mas podem ser riscos, escoriações, pequenos impactos, brilhos que não sejam visíveis também sequer a olho nu, etc. Portanto, um conjunto variado de impactos, de vestígios da utilização que são catalogáveis e depois, através da realização nos mesmos objetos com as mesmas matérias-primas, experimentalmente, a sua utilização experimental, digamos, em diferentes ações, sejam as de cortar cereal, sejam as ou gramíneas em geral, mesmo selvagens, sejam as de cortar carne, de afiar paus, de massacrar, enfim, nas diferentes funções que se possam imaginar, a partir do uso controlado de objetos com o mesmo tipo de matéria-prima, podem-se fazer catálogos de utilização observada, dos vestígios, dos resultados dos vestígios macroscópicos e microscópicos dessa utilização observada, o tempo em que ela durou, se foi feita com maior intensidade ou menor intensidade, tudo isso. E tudo isso é catalogado, dando origem, portanto, a coleções de referência. E depois trata-se de comparar as coleções de referência com os vestígios encontrados nos próprios objetos pré-históricos. Aqui vêem mais fotografias ampliadas de lupa binocular,
de gumes úteis. E é evidente que se vêem ali encoxas, entalhes, émoussés, como se diz em francês, ou seja, desgastes, não é? Que conduzem, em alguns casos, a brilhos, noutros casos, a estrias, a riscos, etc. Portanto, hoje em dia, este tipo de estudos tornou-se, não direi banal, mas de algum modo banal, enfim, comum em todo o mundo, e mesmo em Portugal temos na Direção-Geral do Património Cultural uma unidade de laboratórios de arqueologia que tem como precisamente uma das suas valências a dos estudos traciológicos. Quem vá ao site, que é o que eu aqui mostro, da Direção-Geral do Património Cultural, continua a encontrar e encontra esta página que explica o que é a traciologia e depois com exemplos de trabalhos de traciologia, de estudos de traços de uso nos instrumentos líticos, quer pré-históricos, quer experimentais, que se fazem conforme indiquei antes. Portanto, a traciologia é um dos, aqui vem ainda um dos primeiros trabalhos, ainda de 1980, verifiquem, de Keeley, que é um dos pais fundadores dos estudos traciológicos deste tipo, modernos, que é a análise dos vestígios sobre um biface feito experimentalmente e usado durante um certo período de tempo numa ação específica. Registram-se a localização, a direção, a intensidade e as características dos traços produzidos. E assim que se constituem catálogos comparativos para os verdadeiros instrumentos pré-históricos, possibilitando a sua classificação funcional. Os tais tipos funcionais mais do que morfológicos ou até tecnológicos. Aquelas setinhas ali em cima representam os locais onde se verificam os vestígios de uso. Segunda método, segunda via, que já foquei até antes, mas que tem, digamos, identidade própria, para o estudo das indústrias líticas moderna. A experimentação. A experimentação, ou seja, a realização por nós próprios, por os pré-historiadores, por especialistas em arqueologia experimental, das mesmos objetos, dos mesmos utensílios que conhecemos dos pré-históricos, e não só dos mesmos utensílios, como tendem-se, tanto quanto possível, pelas mesmas técnicas, tecnologias e pelos mesmos modelos conceptuais e esquemas operativos e métodos, portanto, dos pré-históricos, uma vez que nós possuímos não só os utensílios finais, como os restos da cadeia operatória de fabrico, da chamada sequência em inglês de redução, que conduziu ao objeto final. Aqui vemos, por exemplo, um dos pais da experimentação, que era precisamente o François Borges, de que já falei, não só como tipologista, da tipologia estatística tradicional, como um dos grandes arqueólogos experimentadores dos anos 60 na Europa e, portanto, um dos fundadores desta aproximação ao lítico. Aqui vemos um outro sentado, o Jacques Tixier, e precisamente a falar com um dos seus colaboradores também sobre esta matéria. E até em Portugal nós temos hoje em dia à esquerda o Nuno Bicho, e portanto, esqueço-me agora, peço desculpa, conheço perfeitamente o nome mas do nosso colega que está à direita, que continua muito ativo hoje em dia com ateliês de vários tipos de experimentação, não só de líticos como de cerâmica, de peles, de vários, e que executa com frequência ateliês. E aqui temos ambos dois experimentadores portugueses, o segundo em especial muito mais sistemático, na procura de que se pode, digamos, uma das prevenções a ter em conta, que Jacques Tixier, por exemplo, dizia, é que é preciso que se façam estas coisas não apenas pour s'amuser, como ele dizia em francês, como divertimento, que em si é de facto um passatempo interessante. Não são passatempos. Este tipo de trabalho pode-se fazer com passatempo, obviamente, pode-se fazer com intenções didáticas para explicar a jovens de escolas, a público em geral, mas pode-se e deve-se também muito fazer como metodologia aplicada ao estudo das indústrias líticas, portanto, digamos, com protocolos de procedimento que sejam objeto de registro, etc., e que daí se infiram dados experimentais úteis para a própria melhor avaliação das indústrias líticas do Paleolítico. Aqui temos, por exemplo, um outro caso muito interessante que eu citava mais uma vez naquele artigo de 1984 que há pouco referia, de experimentação e neste caso de economia da matéria-prima, que é o talhe por experimental de uma placa de sílex, explorada segundo o método do Paleolítico Superior, iniciado do Paleolítico Superior prismático, do núcleo prismático, e levado
à exaustão, de uma forma tal que de uma mesma massa nuclear oblonga de placa se extraem dezenas de lâminas, todas muito uniformes, muito, portanto, mostrando o tipo de, experimentalmente aqui, de ganhos que as tecnologias do trabalho da pedra do Paleolítico Superior vieram trazer. Este é de Pierre Jean Texier, um dos discípulos de Tixier, de Jacques Tixier. Uma terceira via moderna no estudo das indústrias líticas é a das remontagens e do estudo diacrítico. Já falei no estudo diacrítico, ou seja, na análise cronológica dos gestos técnicos que uma peça possa documentar. Isso pode ser feito a partir do produto final e, portanto, tentando remontar no tempo o mais possível, o mais completamente possível, até ao início do talho da peça, que temos perante nós, a peça arqueológica real, mas pode também ser feito em talho experimental, depois talhado, à medida que se talhando, depois remontando os sucessivos produtos obtidos durante o talho e assim melhor percebendo, mais uma vez, também não só os utensílios finais, mas os vários subprodutos de talho típicos das cadeias operatórias de talho que possamos encontrar em registro arqueológico. Aqui temos um exemplo aplicado a uma época muito antiga, portanto este tipo de estudos podem se aplicar a qualquer período paleolítico, e neste caso é do Acholense, portanto o paleolítico inferior, espanhol, da Península Ibérica, em Espanha, a remontagem de um seixo talhado com os vários, o seixo em si, e arqueológico, real, não é experimental, encontrado em escavação, o seixo e depois várias das lascas que saíram deste seixo e, como vê, praticamente todas se encontraram, menos uma. Resta saber se aquela uma que não se encontrou foi uma lasca cortante utensílio levada pelos pré-históricos, que seriam anteneandertais, para outro local, e por isso não está no sítio arqueológico, ou se só não foi encontrada por razões fortuitas de área escavada, de ação de escorrências de águas, ou isso desapareceu, mas poderia lá estar. Tudo isto pode e deve ser analisado, e as várias hipóteses interpretativas devem ser argumentadas pelo arqueólogo. De resto, façam uma peça destas, até há outra raciocínio e outra linha de argumentação muito interessante que se pode desenvolver. Seria aquele seixo talhado que se vê embaixo do lado direito, e se não tivéssemos remontagens era aquilo que encontrávamos, um núcleo ou um utensílio final? Serão as lascas que ali se conseguiram remontar subprodutos de talho, ou procurava-se também utilizá-las enquanto utensílios? Parece, à primeira vista, quando se observam estas lascas e este seixo, que a massa nuclear, o seixo, era mesmo um utensílio, não era um núcleo. Embora estas divisões sejam muitas vezes um pouco artificiais, como dizia François Bordes também, que era muito desconcertante na maneira como poderia, digamos, contra-argumentar-me a qualquer ideia que deixava desarmado quem estivesse a conversar com ele. Ele dizia que quando se talha um seixo, obtêm-se lascas. E umas e outras são úteis, portanto não vale a pena estar a pretender encontrar grandes diferenças entre uma coisa. Tanto o seixo pode ser núcleo e utensílio ao mesmo tempo, como as lascas podem ser subprodutos de talho e utensílios ao mesmo tempo. O que importa é, face a cada situação concreta, encontrar argumentos, quer de natureza tecnológica, quer de natureza traciológica ou outros, que permitam argumentar num sentido ou noutro. Aqui temos outro exemplo mais desenvolvido, mais avançado, de remontagens a partir de uma massa nuclear bem mais sofisticada, não é? Onde já há concepções volumétricas e portanto, mais difíceis, e onde o apor, a contribuição das remontagens se revela mais preciosa. Ou ainda aqui, reparem, este exemplo é bastante extraordinário. É um exemplo também experimental de um núcleo prismático e todas as lâminas que conseguiram ser deles tiradas em talho experimental, e como se vê, há aqui uma questão há aqui uma subida de patamares extraordinários em matéria de economia da matéria, em termos de economia da matéria-prima, porque inicialmente a massa nuclear tinha aquele formato muito maior e só foi abandonada, e quando já não havia mais nada a retirar dela, quando se tornou naquele bocadinho pequenino, e pelo meio estão aquelas dezenas de lâminas muito standardizadas retiradas deste núcleo prismático.
Depois há exemplos de outra natureza muito interessantes. Este foi dos primeiros, mais uma vez é um que eu utilizei, se não estou em erro, naquele artigo que há bocadinho referido, com a certeza que sim, e é uma das remontagens feita, arqueológica, real, objetos arqueológicos reais, feita neste caso, observada e feita e publicada pelo João Zilhão, e em relação a uma coleção soletrense do Museu Nacional de Arqueologia, escavada por Manuel Heleno. E o que é que nós verificamos aqui? É uma folha de loureiro, em esboço, não totalmente acabada. Nós verificamos que existem várias lascas que remontam, sendo que uma delas, a de cima do lado esquerdo, é uma lasca que remonta cobrindo dois bocados da peça que está partida, está aqui colada, vê-se na oblíqua, percorrendo a peça de um lado ao outro, um risco, é a fratura entre os dois bocados da peça que se encontra partida. Ela aqui está para efeitos do desenho e desta colada ou encostados os dois bocados um ao outro. E como se vê, há uma lasca que foi extraída quando a peça ainda não estava partida. Portanto, a peça foi partida durante o processo de fabrico e, quiçá, talvez por isso, a folha de loureiro acaba por ser abandonada sem ter chegado à sua forma final. A legenda ali explica um bocadinho isto. Portanto, as remontagens também são muito interessantes por isso, por nos dar conta de processos do processo de fabrico. E mais uma vez, este tipo de estudos, como outros, são feitos nos mesmos laboratórios da DGPC, entre outros. Cito este exemplo apenas porque me parece interessante e talvez um pouco inusitado, porque a maior parte das pessoas não saberá que na Direção-Geral do Património Cultural existem estas valências, elas existem, e inclusivamente até, tanto quanto eu sei, até hoje nunca tiveram existência orgânica própria, o que é lamentável. Existem, são prosseguidas por colegas nossos, especialistas no estudo das indústrias líticas, segundo várias destas vias. Uma outra, porventura última via que eu vos queria referir é a da análise espacial, como uma via também moderna no estudo das indústrias líticas. A análise espacial. O que é que se trata aqui? Trata-se de, precisamente, quer mais uma vez em contexto real arqueológico, quer em contexto de experimentação, ver como se distribui, analisar a distribuição no espaço dos restos líticos. E se houver remontagens entre eles, fazer as conexões espaciais que se possam, digamos, registar as conexões espaciais que se possam observar. Reparem, os exemplos são muitíssimos, muitíssimos. Eu tomo aqui apenas alguns também dos primeiros que fizeram em Portugal ou no estrangeiro. Neste caso, em Portugal, na Lapa do Anecrial, um trabalho também do João Zilhão. E como veem, há ali uma lareira, que é aquela mancha arredondada cinzenta, depois há um conjunto de cruzinhas que representam ossos de coelho. Os pontinhos, os círculos pretos são microfauna, outra fauna micro, portanto micromamíferos, e através da análise da distribuição destes ossos de coelho da microfauna, não estamos aqui a falar de líticos, mas depois acrescenta-se também o elemento lítico. Neste caso, o autor, João Zilhão, argumentou sobre onde é que se podiam posicionar os pré-históricos, os artesãos, os homens pré-históricos, o que é que em cada local faziam, inclusivamente foi ao ponto, na minha opinião, excessivo, porque os dados, na minha opinião, não permitiriam um realismo cinematográfico como o que ele fez, que chegou a representar quase como se fossem segmentos de um filme. O que é que aconteceu a cada uma das horas do tempo, desde que aqueles três indivíduos ali chegaram até que se foram embora, caçaram o coelho, etc, etc, etc. Mais tarde verificou-se que provavelmente este pacote, esta fauna toda que ali está, não é toda contemporânea e, quiçá, também não são contemporâneos os restos líticos que se encontram no espaço. E este é um dado muito interessante. É um dado muito interessante a questões da contemporaneidade. Há dois textos do François Bordes, mais uma vez com a sua capacidade argumentativa desconcertante, mas que realmente muito aguda em termos de observação, que nos faz refletir, pensar. Uma que é sobre a ilusão das remontagens, é mesmo o título do artigo. Outro que ainda mais em réplica, ou resposta, réplica, etc. Outro ainda mais incisivo no título, que é Savez-vous remonter les cailloux à la manière de chez nous? Sabem vocês remontar os calhaus como nós o fazemos cá?
Bom, e o que é que aqui nestes dois textos François Bordes argumentava? Não se tinha a ver com o que estamos a ver na projeção, já lá irei, mas tinha a ver com trabalhos muito avançados para a época e muito desenvolvidos que tinham sido feitos num acampamento na Bélgica, se não estou a erro, ou na Holanda, talvez mais na Holanda, que é Mir, uma monografia, na altura muito famosa, que desenvolvia bastante a questão das remontagens. E o que o François Bordes esses trabalhos vinham na sequência destes outros, aliás, que estamos aqui a ver, que é na zona de Pansevin, que é na zona a norte de Paris, Pansevin, e também Etiole, um outro acampamento, também na mesma zona, onde desde os tempos de Louroy-Gourette, sobretudo os discípulos de Louroy-Gourette, tinham desenvolvido a ideia das remontagens que estamos a ver aqui. E o que é que François Bordes dizia relativamente a estes métodos das remontagens? Bom, é que elas podem ser muito enganadoras. Reparem, neste sítio temos aqui ligações entre núcleos e lascas, com aquelas linhazinhas, ou entre lascas entre si, dois bocados de uma mesma lasca, ou dois fragmentos, porque se partiram, ou uma lasca com a outra que cola em parte e que tinha saído na sequência de detalhe anteriormente. Enfim, há todo um conjunto depois de combinatórios possíveis para fazer as remontagens. E o que o François Bordes dizia era que, exceto no caso de uma lasca e do seu núcleo, de onde vem, é muito difícil argumentar a contemporaneidade entre si. E mesmo nesse caso, um núcleo pode ter sido dele extraído uma lasca e depois ter ficado abandonado para um canto e só 10, 100 anos depois é que alguém ter pegado outra vez naquela massa nuclear e tirado outra e outra lasca. Portanto, François Bordes desenvolvia, talvez excessivamente, há que dizer também, uma argumentação de muito ceticismo, no sentido de dizer que não temos, num sítio arqueológico, dificilmente podemos ter a certeza das contemporaneidades. Ele até inventava, ele gostava muito de estudos também etnográficos, dos chamados paralelos etnográficos, e da Austrália, onde ele, por exemplo, onde ele estudou e observou acampamentos aborígenes, e até inventava uma situação de um acampamento aborígene que estivesse ao mesmo tempo ocupações de uma época e até de outras, incluindo pneus e coisas atuais, e se fosse tudo coberto por sedimentos, dizia que era tudo uma mesma camada, havendo, portanto, um palimpsesto, que é um conceito-chave em arqueologia, uma acumulação de evidências de natureza diferente, não possuindo nós arqueólogos, pré-historiadores, os instrumentos metodológicos que permitam realmente distinguir um episódio de outro ocorrido na semana anterior, ou no mês anterior, ou no ano anterior, ou na década anterior, ou até, em alguns casos, no milénio anterior ou seguinte. E, portanto, haveria, segundo François Bordes, uma certa ilusão nestes estudos de remontagens. Confesso que considero excessiva a argumentação de François Bordes e continuo a achar que as remontagens são úteis e podem fornecer elementos muito interessantes para a compreensão dos comportamentos dos pré-históricos. Mas, enfim, François Bordes, também o próprio método dele, o método estatístico tradicional, ele era um dos principais críticos. E nestes textos, aliás, ele começa por dizer isso. Também eu, no meu tempo, nos anos 50, 60, quando inventei o método estatístico e os gráficos cumulativos, tudo isso que eu já falei, que voltarei a falar porventura na alguma sessão seguinte, pensei que tinha inventado a via real dos estudos da tipologia pré-histórica do Paleolítico. Bom, e verifiquei que estava enganado, porque ao longo dos tempos, nos tempos seguintes, cada uma nova indústria que eu ia estudando, conjunto que eu ia estudando, em vez de reforçar as unidades discretas que tinha antes definido, por exemplo, dentro do Mostirense, denticulados, Mostirense tradição achalense, A ou B, Mostirense charentiense, os vários, que ele até, François Bordes, tendia a considerar como tribos e, portanto, dando-lhe um significado antropológico. O que ele depois reconhecia humildemente era que novas indústrias que estudava muitas vezes não contribuem para reforçar essas várias tribos, unidades discretas, mas ao contrário iam preenchendo os vazios, ou quase vazios entre umas e outras, reforçando a ideia de um certo contínuo e, portanto, quando há contínuos, não há unidades discretas, não há essa leitura tribal, cultural que ele pretendia. François Bordes, de facto, há que reconhecer, era um crítico dele próprio também. Finalmente, penso que agora sim, chegamos a um dos últimos métodos modernos de análise das indústrias líticas, que são as moldagens. E quando se fala em moldagens, não é só fazer moldagens, como
eu também fiz, muitos de nós fizemos, nos sítios arqueológicos para preservar a imagem de um determinado sol de habitat, não, são moldagens inclusivamente feitas com materiais muito finos, como o silicone, de instrumentos. Também se podem fazer as moldagens, evidentemente, dos instrumentos para, por exemplo, fazer cópias, réplicas para vendas em lojas, etc. Não, mas aqui não falamos disso. Falamos de moldagens muito finas, das próprias superfícies talhadas, porque no silicone se pode porventura ver melhor do que à vista desarmada e mesmo ao microscópio ter melhores imagens do que no original, o que é extraordinário, mas dada a existência de silicone de grão muitíssimo fino. Aqui temos alguns exemplos desta atividade das moldagens, neste caso em Totavel, um sítio arqueológico pré-histórico escavado durante muitos anos por Henri de Lumelay, que é também uma máquina de visitação turística, etc., onde existem as lojas que fazem moldes para esses efeitos, mas também existe a técnica da moldagem nos termos que eu indiquei. Finalmente, peço desculpa, não era ainda a última tecnologia. Esta sim, a tecnologia. A tecnologia, eu já falei antes, no fundo é tudo um pouco do que eu falei antes, tem desenvolvimentos que nos permitem também dizer que é uma via moderna para o estudo das indústrias líticas. Mas eu gostaria de terminar hoje com este texto do François Bordes, da tipologia do Paleolítico Antigo e Médio, que é um texto que para mim, já o referi antes na sessão anterior, tenho por fundamental. E todos os que nos dedicamos ao estudo das indústrias do Paleolítico devíamos ter como texto de cabeceira e como permanentemente a vir-nos à mente. Porquê? Porque tendemos muitas vezes a ser arqueólogos filatelistas. A procurar estudar até ao fim uma determinada técnica de fabrico desta ferramenta ou daquela, uma cadeia operatória particular. Mas depois daí não retiramos grandes consequências de natureza histórica. E mais, pior, tendemos a sobrepor esses modos de fazer àquilo que verdadeiramente é o mais importante. E o que é o mais importante é mesmo a tipologia. E a tecnologia é tanto mais importante quanto mais puder contribuir para a classificação tipológica. Dizia o François Bordes, o estudo das indústrias paleolíticas mostrou-nos que a tipologia teve, para o entendimento das indústrias, mais importância do que a técnica de fabrico dos objetos. O que não significa que esta última seja destituída de interesse ou significado. Mas é preciso lembrar que, nos tempos pré-históricos como agora, a técnica nunca é mais do que um meio. A ferramenta, definida pela sua morfologia e pelo seu uso, sendo o fim. Aquilo que verdadeiramente interessa é a ferramenta, que é definida por uma combinatória entre forma e uso e função. Forma e função. Um raspador é um raspador, seja liso ou lustroso, seja retocado com madeira ou pedra. Poderá sempre, em qualquer matéria-prima que seja, sílex, obsidiana, basalto, calcedónio, obter-se a forma externa que se deseja, com a técnica adequada. Com raras exceções, que ele admitia que também existiam, por exemplo, os veios de quartzo, se um objeto encontrado na escavação for obtuso, é porque o homem que o talhou não é porque o homem que o talhou não o conseguiu afiar. É porque o quis mesmo obtuso, ou pelo menos que a falta de acuidade lhe era indiferente. Esta independência da morfologia, do desiderato mental, do mental template, como se diz em inglês, em relação à matéria-prima, tem obviamente limites. Não existem folhas de loureiro em granito, porque é impossível fazer folhas de loureiro em granito com as tecnologias conhecidas no Paleolítico. Hoje em dia, faríamos facilmente por polimento, se surgisse a necessidade. Mas existem raspadores talhados em materiais surpreendentes. São raspadores ruins, mas são retos, convexos ou côncavos como o seu fabricante os pretendia. A técnica só assume uma importância capital no caso de certos objetos muito especiais, como as pontas de pedúnculo lateral ditas acrã soletrenses, e mesmo assim diferentes técnicas foram utilizadas. Portanto, o primado da tipologia sobre a técnica. É porventura um bocadinho fora de moda afirmar isto? Ou já foi mais, porque nas últimas décadas, em mercê, digamos, da onda avassaladora da tecnologia e da máfia da tecnologia, até parecia mal defender a tipologia, mas eu continuo a achar que é muito sensato tudo isto que François Bordes dizia e que tem toda a atualidade.